Oi, gente. Pois é, o Haddad, o Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro e agora o Jean Willis se envolveram em uma treta aí. E isso teve uma repercussão muito grande nos últimos dias e houveram algumas pessoas pedindo minha opinião. E é uma questão, tem algumas questões interessantes na treta. E eu resolvi fazer o vídeo também para dizer para vocês que hoje, mais tarde, lá para as 7h30, 8 horas, eu vou fazer uma live que Débora, minha esposa, vai participar lendo perguntas. Vocês também podem fazer perguntas para ela. Vai ser uma live de provavelmente 1 hora e a gente vai tentar, né? Sempre tem aquela dificuldade com live, mas a gente vai procurar fazer essa live hoje mais tarde. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas. Eu acabei adiando a minha conversa com Renato Aroeira para amanhã, mas enfim, se tudo der certo, amanhã ela vai estar disponível no formato estreia, não é? E é uma conversa maravilhosa, espero que vocês assistam. E o Filosofia Popular às sextas-feiras. Antes de dar minha opinião, eu quero lembrar vocês como é que foi que aconteceu tudo isso. Primeiro, o Fernando Haddad colocou um tweet dizendo o seguinte: será que o 13º do Bolsa Farelo, que é como o Bolsonaro se referiu ao Bolsa Família em 2010, ele lembra esse tweet do Bolsonaro, vai reverter sua situação no Nordeste, lembrando que você não reajustou o benefício nem pela inflação e o seu governo ofende os nordestinos a todo instante. Quer dizer, o Fernando Haddad deu essa cutucada no Bolsonaro e o Bolsonaro tinha dito que a Bolsa Família, que segundo ele é o Bolsa Farelo, em 2010, serve para manter essa turma no poder, ou seja, ele acusou o Bolsa Família de ser utilizado como um instrumento eleitoral. E agora ele próprio, Bolsonaro, estaria utilizando isso como instrumento eleitoral e de popularidade, criando o 13º, que ele já havia anunciado na época da campanha, quando virou para o segundo turno, não é? Então ele mesmo que havia dito que era contra o Bolsa Família, defendeu o 13º do Bolsa Família. Isso não é novidade para Bolsonaro, vale lembrar que Bolsonaro se posicionou contra a reforma da Previdência do Temer, e agora está defendendo uma reforma da Previdência muito semelhante à do Temer. Então, não se trata exatamente de uma grande novidade quando se trata de Bolsonaro. Aí o Carlos Bolsonaro, que gosta muito de tomar as dores do pai, falou chora marmita, e aí o Fernando Haddad fez o tweet que deu toda a polêmica. Ele perguntou, priminho tá bem? E por que isso deu muita polêmica? Porque existe um boato, uma especulação, que o Carlos Bolsonaro teria um caso com um primo dele. O pessoal do Galãs Feios gosta de brincar de dizer um primo que só é primo do Carlos Bolsonaro, não é primo do resto da família, o que é meio engraçado. Mas enfim, e que tiveram pessoas que acharam essa declaração do Fernando Haddad homofóbica, porque estaria diminuindo ele, segundo essas pessoas, por ele ser gay. Eu acho essa declaração das pessoas meio curiosa, mas eu vou agora falar sobre o Jean Willis. Aí o Jean Willis disse o seguinte: ninguém me chame a usar a causa LGBT para atacar o Haddad, só porque se referiu a um hipócrita homofóbico nos termos em que deveria se referir. Go Haddad. Homofóbico é quem está no armário, goza no armário e ataca o orgulho LGBT desde o armário. E para mim a fala do Jean Willis é praticamente perfeita. O que ele está querendo dizer? Não é o Haddad não foi homofóbico porque o Haddad não está criticando o fato do Carlos Bolsonaro ser gay, se é que ele é gay, não sei. Mas está criticando, ao contrário, o fato da família do Bolsonaro crescer atacando a comunidade gay. Quer dizer, ser extremamente crítica dos gays. Existe toda uma ala bolsonarista. O bolsonarismo ele é profundamente contra os direitos LGBTQ, enfim. E o próprio Carlos Bolsonaro fez sua carreira política até agora se apoiando nesse espaço que a família Bolsonaro ocupa dentro do imaginário das famílias evangélicas e tudo mais, dentro de grupos que têm muita ojeriza aos homossexuais, quer dizer, não são todos, mas
eles pegam muitos votos por causa dessa questão. Não, vale lembrar só a mamadeira de piroca e outras coisas desse tipo, kit gay, é fake, mas eles usaram isso para ganhar votos, já há muito tempo. Então, o que ele está criticando, o que o Haddad criticou ali, foi a hipocrisia de você, talvez, viver, no caso dele, viver uma vida homossexual, mas publicamente atacar os gays, atacar a causa gay e tudo mais. Então, no caso, o Jean Willis e outras pessoas perceberam isso, a crítica não é ser gay, mas a crítica é você sendo gay, se o Carlos Bolsonaro for, mesmo assim se apoiar e se utilizar do capital político de sua família que ataca os gays. E era isso que o Haddad estaria criticando, e essa crítica é absolutamente legítima. Uma outra coisa importante para a gente refletir não é porque uma pessoa faz parte de uma minoria que fazer parte dessa minoria torna ela impermeável a críticas. Por exemplo, o Jean Willis é gay. Eu concordo com o Jean Willis em muita coisa, mas vamos supor que o Jean Willis fale alguma bobagem. Não é por o fato dele ser gay que eu não posso criticar ele. Percebe? E a crítica que o Haddad fez foi o fato dele, do caso do Carlos Bolsonaro, supostamente ocultar, estar no armário e publicamente atacar os gays. É a hipocrisia que é o ataque. O ataque é a hipocrisia, não a condição de ser homossexual. Se o Carlos Bolsonaro viesse a público e dissesse que é gay, se arrepende do que disse sobre os gays e começasse a criticar a própria família em relação ao que a família disse sobre os gays, e que o pai disse que preferia ter um filho morto a ter um filho gay, e vamos ver se ele iria rever caso o Carlos Bolsonaro fizesse isso, ele seria amplamente elogiado pela coerência. Mas, diante dessa suspeita que ele está no armário e que se aproveita da homofobia para se eleger, a crítica à homofobia e uma homofobia hipócrita é absolutamente legítima. Faz todo sentido ser feita. Enfim, eu não vejo problema nenhum. Se o Haddad criticasse ele por ser gay, ele defendendo a causa gay, aí sim seria homofóbico da parte do Haddad. Mas o Carlos Bolsonaro não está defendendo a causa gay. É pelo contrário. Então, a crítica dele é absolutamente legítima. Então, algumas coisas interessantes também sobre a lembrança do Bolsa Farelo do Bolsonaro. Né? Bolsonaro, ele criticou por anos o Bolsa Família quando ele foi instituído, assumindo aquele discurso que parte da classe média gosta, de dizer que é assistencialismo barato e tudo mais. Mas a popularidade do programa fez ele, quando ele pensou em se candidatar, ele rapidamente mudou de ideia. E, na verdade, isso acontece continuamente com políticos. Quer dizer, eu nunca me esqueço do caso da Hillary Clinton, que disse certa vez que o Trans-Pacific Partnership, o acordo do Pacífico, né, era um padrão ouro para acordos comerciais. Quando ela se candidatou à presidência, a TPP, como é conhecido, Trans-Pacific Partnership, tinha uma aprovação de menos de 15% e uma reprovação altíssima na época que ela se candidatou. E continua tendo uma reprovação muito grande. E aí ela foi obrigada a dizer que era contra. Mas você acha que alguém acreditou? Quer dizer, isso é muito difícil, você acreditar numa pessoa que defendeu com tanta força uma determinada política e depois ela muda de ideia. O Bolsonaro, que estava dizendo, olha, o Bolsa Família, o Bolsa Farelo vai manter essa turma no poder, quando ele anuncia o 13º, o objetivo dele do ponto de vista político é claro. É tentar roubar votos no Nordeste e no Norte. É tentar roubar votos dos partidos de esquerda, não só do PT, mas dos partidos de esquerda no Nordeste e no Norte. Porque o objetivo dele é dizer, quem criou o 13º do Bolsa Família fui eu. Então, engraçado que ele tenta reproduzir, ele reproduz o mesmo que ele próprio criticou, não é?
Então esse elemento de hipocrisia que eu critiquei tanto no Carlos Alberto de Nóbrega em vídeos recentes, nós podemos ver agora se multiplicando e aparecendo no próprio Bolsonaro, nessa fala, aparecendo no Carluxo, se é que o Carluxo é gay, que a gente não tem certeza. Existem algumas evidências, mas enfim, isso é a vida particular dele. Agora, que seria indicativo, seria uma coisa extremamente curiosa a uma família que acendeu, criticando os gays, ter um membro na família que também fez isso para ascender politicamente, seria o cúmulo da hipocrisia. E eu me lembro agora, falando de política americana, da Meghan McCain, né, a filha do John McCain. Acho que é ela, né, a Meghan McCain, que participa de um programa nos Estados Unidos de política. Eu posso estar me confundindo com a filha, eu acho que é a filha do John McCain, sim, que foi vice-presidente, foi candidata à presidência dos Estados Unidos e perdeu para Obama. E a Meghan McCain, ela, embora gay, tem várias posições, quer dizer, o único lugar onde ela é progressista é na questão gay. Então, ela você não poderia atacar por causa disso, porque nessa questão ela defende casamento gay e tudo mais. Mas em todas as outras questões de alguma importância, ela assume basicamente a política do pai. Inclusive em questões como registro de votos e tudo mais, que envolve preconceito a comunidades oprimidas. Por que eu estou pegando o exemplo dela? Porque ela é um exemplo um pouco diferente do Carluxo, que ela é uma pessoa assumida, assume que é gay, defende a causa gay. Então, nesse particular, fazer essa ironia com ela não caberia. Seria o exemplo que você não poderia fazer, essa ironia que o Haddad fez. Mas isso significa que nós não vamos criticar todas as outras coisas que ela defende? Inclusive bobagens que ela falou sobre o sistema de saúde. Ela disse que o sistema de saúde em países nórdicos era muito ruim, algo do tipo. Quer dizer que uma coisa completamente falsa. Falou mal do sistema canadense, que é infinitamente melhor do que o sistema americano. Então, quando uma pessoa que é gay, mas diz essas coisas, é absolutamente legítimo criticar as ideias dela, criticar a capacidade dela de análise, absolutamente legítimo. Aliás, eu estava num debate aí nos comentários, né? Não sei se o debate era troca de farpas, e eu estava tentando explicar algo meio óbvio, que nenhuma democracia, quando a liberdade de expressão é fundamental, ideias não são sagradas. Ninguém tem a obrigação de respeitar a opinião de ninguém. Você tem que aceitar que existem opiniões divergentes e você examina os argumentos que foram apresentados. Mas você não tem que respeitar nenhuma ideia. Você não é obrigado a respeitar nenhuma ideia. Essa é a base da democracia. Base da liberdade de expressão. Se você acha que uma ideia é ruim, se você acha que uma ideia é danosa, se você acha que uma ideia é monstruosa, você pode esculhambar essa ideia com toda a força que você quiser. Você pode demolir essa ideia, você pode atacar essa ideia. Você pode atacar essa ideia com todas as forças que você quiser. Porque a ideia não tem direitos. A ideia pode... Se alguém quiser fazer um vídeo aqui dizendo que as minhas ideias são lixo, não falando de mim enquanto pessoa, mas das minhas ideias, ela pode descer a linha completamente nas minhas ideias. Assim como eu posso dizer o mesmo das ideias da pessoa. Agora, se você resolver atacar o indivíduo e não apenas as ideias, aí você abre um flanco que você pode ser processado. Foi o que aconteceu com Danilo Gentili. Ele resolveu atacar o indivíduo, ele corre um risco. Eu acho que talvez a punição seja excessiva e tal, discutível, mas quando você ataca o indivíduo, você corre um certo risco. Mas, enfim, isso daí é uma coisa para ser resolvida na justiça, em processo judicial e tal. Você corre um certo risco quando você ataca o indivíduo, mas ideias não são sagradas, né? Elas têm que ser... temos que ter a possibilidade de criticá-las. Acho que era importante incluir isso nessa discussão, não é? Então, e explicar para as pessoas que o ataque do Fernando Haddad foi claramente a hipocrisia, a suposta hipocrisia do Carlos Bolsonaro, não é? Enfim, gente, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like,
Considere apoiar a gente no Apoia-se, tem links na descrição, não. Na primeira mensagem eu vou colocar destacada, fixada, vai ter uma mensagem aí que vocês podem apoiar o canal e divulgar o nosso conteúdo aqui, que é muito importante pra gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.